Fala, torcida do Flamengo, tamo junto, meu nome é Fábio Saúz e este é o nosso canal Fla-Cegueta. Nação Rubro-Negra ainda tem campeonato, o Brasileirão está totalmente em aberto, por mais que Palmeiras se recusa a perder, Flamengo também se recusa a jogar a toalha, a entregar o campeonato. Então tem campeonato. Ontem uma vitória excedeu as expectativas, apesar, do senhor Alex Gomes, apesar do VAR de novo ter roubado o Flamengo, apesar do próprio Flamengo ter feito uma partida meio que café com leite, mas o Flamengo ainda está vivo, está lutando. E neste vídeo quero falar muito sobre o que rolou no jogo de ontem e, claro, não tem jeito, gente. A arbitragem tomou de vez conta do Campeonato Brasileiro. Tomou de assalto, na verdade, o Brasileirão 2025. Vimos ontem o Alex Gomes com uma atuação ridícula no clássico, Botafogo-Flamengo. Vimos o senhor Rafael Claus detonando o Bragantino e vimos o senhor Paulo Zanovelli mais perdido do que cego em tiroteio, fazendo uma cagalhopança daquelas. Quero falar sobre isso também. Olha, nação rubro-negra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fábio Souza, como disse, esse é o canal Fla-Cegueta. Olha aqui, gente, pelo nome do canal, você já pode sugerir, ou deduzir melhor, dizendo que eu sou uma pessoa com deficiência visual, por isso que eu tô aqui com os óculos escuros. Não estranha, tá? É assim mesmo. Normal, para quem não enxerga é normal, mas nem por isso impede a minha síntese de trabalhar com futebol, até porque eu trabalho com futebol há mais de 20 anos, só aqui no YouTube 3 anos. Mas vamos lá, peço like neste conteúdo caso você goste, peço a tua inscrição no canal caso você goste e, acima de tudo, peço seus comentários para a gente poder discutir os assuntos aqui abordados. Hypa este material também, compartilhe o mesmo e, se possível, assine o clube de membros, aproveitando para mandar um abraço para minha amiga Noêmia Cristina, grande apoiadora e patrocinadora do canal, Ulisses Silva, Berto Eco, Luciano Lupa, entre tantos e tantos outros apoiadores. Obrigado, gente, vocês são top demais. Rapidinho, antes de falar do jogo de ontem, falar do Pedro, nosso grande artilheiro, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, só quero falar isso por enquanto. Pelo amor de Deus. Olha aqui, o advogado da Libra curtiu uma postagem do Palmeiras, a galera chiou pra caramba, e depois a gente foi ver que o advogado da Libra é o mesmo advogado que trabalha para o Palmeiras, inclusive foi ele que tomou conta das questões jurídicas relacionadas à contratação do Victor Roque. É aquilo, gente, quando o BAP fala que a Libra é palmeirense, pelo menos a Libra tem sido defendida judicialmente pelo mesmo advogado do Palmeiras. Bom, a Libra é uma liga, então todas as decisões ali contidas foram chanceladas pelos clubes participantes, inclusive pelo próprio Flamengo, no caso aqui do Rodolfo Landim na época, tá? Então a gente não tem que chiar não, a verdade é, a guerra entre Flamengo e Libra / Palmeiras está mais do que escancarada, a Leila tá falando um monte de bobagem, o BAP tá brigando, e seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser. O Flamengo e Palmeiras participaram de uma reunião com a Conmebol para discutirem as semifinais da competição, da Libertadores, da Copa Libertadores. E aquilo, gente, não adianta, por mais que BAP e Leila estejam como água e óleo, não adianta, filho, eles estão sempre ali juntos no mesmo copo, então vão ter que se suportarem, não adianta. Vamos lá, trazer aqui as questões do Flamengo para o que realmente está interessando, que é o Campeonato Brasileiro. Até porque ontem vencemos o Botafogo de forma bonita, forma simplória, mas bonita, 3-0 é sempre importante. Teve briga lá na arquibancada, os torcedores do Botafogo se estapeando. Teve mosaicozinho de provocação, 4-0 Flamengo. Cara, os caras são muito ridículos, muito ridículo. Teve lá o Ancelotti Filho sendo xingado para tudo que é lado, vai ser demitido. Teve o Botafogo morto em campo, desinteressado, mas teve um Flamengo onde também jogou com freio de mão puxado, onde tivemos jogadores abaixo do seu nível normal.
Confesso que me decepcionei com alguns deles, porém tivemos também o óbvio dentro de campo, que foi a presença do Pedro, que foi o facilitador pela vitória. Pedro e Arrascaeta facilitaram a nossa vitória. Por isso que eu digo aqui, pelo amor de Deus, Pedro não pode deixar esse Flamengo, não pode deixar de ser atacante titular. Mas antes de falar sobre isso, claro, vou falar sobre o Rafael Claus primeiro do jogo do Palmeiras. Rafael Claus apitou Palmeiras e Bragantino. Vocês viram o que aconteceu? O John andou falando um monte de troço com razão. O John que fez o gol do Bragantino e ele é cria do Palmeiras. Na saída do intervalo ele foi bem categórico. Não adianta, cara. No Allianz joga contra o Palmeiras e contra a arbitragem. Eu falo mais, John. No Campeonato Brasileiro 2025 se joga contra o Palmeiras e contra a arbitragem. O que aconteceu ontem? Para contextualizar, o Rafael Claus, depois que saiu o gol do Bragantino, começou a minar as forças do Bragantino. Passou a marcar tudo que é falta a favor do Palmeiras. Começou a inverter um monte de jogada e não deu mais nada para o Bragantino. Cara, eu digo o seguinte: qual clube de futebol teria força esportiva para poder sobreviver 90 minutos frente a um árbitro minando você o tempo todo? Não dá, né? Não dá. Aí o jogo terminou 5-1 Palmeiras, dizem que é show palmeirense, mas não é. Foi aquele tradicional empurrãozinho da arbitragem. Lamentável demais. Seu Rafael Claus, aqui ó, gesto de roubo. Isso para mim é afanar o campeonato. Então, pena do Bragantino, pena do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, bom para o Palmeiras, né? Bom para a Leila que tá lá. Tá com todo mundo no bolso e a coisa tá acontecendo. Vai fazer o quê? O jogo do Cruzeiro com o Galo terminou empatado, tá? Terminou empatado e ali foi pagelança pelo lado burlesco, pelo lado cômico da coisa. O senhor Paulo Zanovelli, em 2 minutos, protagonizou 2 lances ridículos, mano. Ridículos, que foram assim, ó. Paulo Zanovelli, que é muito fraco, apitou o jogo do Flamengo, que ferrou a vida do Flamengo. Cara, o cara ia dar cartão amarelo, puxava cartão vermelho. Ele fez isso por 2 vezes em 2 minutos. Inclusive, numa jogada ali do Caio Jorge, ele era pra dar amarelo, ele puxou o vermelho e tal, não sei o que, e o árbitro veio. E o pior, meu irmão, no final do jogo, o Caio Jorge fez gesto de roubo, né? Que o Cruzeiro foi roubado, porque o Galo empatou no finalzinho. Ele foi lá e deu vermelho para deu amarelo para outro jogador do Cruzeiro que não tinha nada a ver com a história. Aliás, deu vermelho, né? Para um jogador do Cruzeiro que não tinha nada a ver com a história. O VAR foi lá e chamou: não, Paulo, tá errado, nem sei não. Quem fez o gesto foi o Caio Jorge. Aí ele foi lá e puxou o vermelho pro Caio Jorge. Quer dizer, seu Paulo Zanovelli, piada de juiz de futebol. E lá no jogo do Flamengo, Alex Gomes marcou falta pra caceta, a maioria delas contra o Flamengo. Foram 12 faltas pelo menos que ele inverteu, que ele não marcou, minou de novo a paciência rubro-negra. E cara, 2 lances cruciais, vocês viram aí, né? O pênalti em cima do Luiz Araújo, a desculpa do VAR foi aquela, né? A bola, o jogador do Flamengo toca na bola, recebe o pisão, a bola já tinha saído do controle do jogador, não daria em nada e o pisão foi muito leve. Houve o pisão, mas foi um pisão leve. Como assim pisão leve, cara? Pisão é pisão. Quem tá ali para decidir qual é a dor que o Luiz Araújo está sentindo? Se o jogador do Botafogo chega na marcação e pisa, cara, isso aí para mim é mais claro que a luz do dia. Se o jogador do Botafogo chegou, pisou no pé ali, raspou, pisou, não sei o quê, na canela, no tornozelo do jogador do Flamengo, é pênalti. Não tem essa de intensidade. Se for por isso, como é que o VAR lá da casa do caceta vai poder determinar a intensidade da pancada, da força do pisão, a pressão que o Luiz Araújo sentiu no pé? Entendeu? Então, assim, outra coisa, a bola já estava saindo do controle. Quem garante, cara? Quem garante para esse árbitro que o Luiz Araújo não daria um sprint, um booster, não sei o que, dominaria a bola de novo e faria uma jogada? Que desse um passe, que jogasse um carrinho, que empurrasse a bola. Tudo é possível no futebol, cara. A verdade é, o próprio árbitro de vídeo assume. O Luiz Araújo toca na bola, o botafoguense vem, pisa e acabou. Entenderam que não foi pênalti, tá? Não foi pênalti porque foi o Flamengo. Se fosse o Palmeiras, seria, tá? Se fosse o Palmeiras, seria, mesmo sem contato do marcador botafoguense. E claro, a agressão sofrida pelo Emerson Royal, que o VAR também não chamou. Enfim, cara, 2 erros crachos ridículos. Flamengo foi roubado de novo. E fora isso, as 12 faltas ou não marcadas ou simplesmente
invertidas contra o Flamengo, fora outras questões. Então tá terrível, gente, tá terrível. A arbitragem esse ano, ela é digna de pena, cara, de tristeza profunda. Tá ridículo demais. Mas o campeonato tá vivo. Parece-me que faltam ainda 11 jogos para Flamengo e 11 jogos para Palmeiras. Seriam ao todo 14 até terminar a temporada. Tem a Libertadores, 3 pela Libertadores. É evidentemente que o jogo de domingo, Flamengo e Palmeiras, é um confronto direto, é uma final antecipada, possa ser que seja, porque quem ganhar vai com moral para o restante do campeonato, mas também aquilo, tem que vencer, o Flamengo no caso, tem que vencer o Palmeiras e tem que vencer depois o Fortaleza, depois o Sport, depois o São Paulo e assim continuar nessa toada, porque tem muitos pontos a serem disputados, são praticamente que 33 no Brasileirão, não é final, mas que é um grande complemento para chegar-se ao título, sim. Por isso que vamos tratar esse confronto com o Palmeiras como final de Copa do Mundo. Olha que o Flamengo pouquíssimas vezes trata qualquer jogo como final de Copa do Mundo, pois qualquer jogo para a gente é rotina. Mas essa não, essa partida aí tem que ser tratada como final de Copa do Mundo. Atuações, tá? Vamos lá as atuações. Me decepcionou demais a atuação do Luiz Araújo. Do Jorginho também não gostei muito bem, não gostei muito. A atuação do Lino, pelo amor de Deus, outra atuação ridícula, cara. O Samuel Lino tem que sair desse time, tem que ir pro banco para poder repensar um pouquinho o que ele quer para ele. Tá, então assim, claro, a gente vai fazer um pós-jogo mais completo. Já deixo o convite para vocês hoje, às 18 horas, chegarem juntos aqui no canal. Faremos um pós-jogo mais completo, falamos sobre tudo. Mas por hora é isso, né? Eu peço a titularidade do Araújo, ele fez um gol, inclusive, sim, mas ele não jogou bem, não. Na verdade, cara, não vou nem crucificar, não, tá? Desculpa, vou apagar o que eu falei aqui. Eu vou dizer o seguinte: o Luiz Araújo, ele jogou a moda Flamengo como um todo. O Flamengo foi um time frio, foi um time onde no primeiro tempo teve 64% de posse de bola, finalizou 6 vezes, somente 2 na direção do gol e uma entrou que foi a bola do Pedro, beleza, mas só chutou 6 vezes, o Botafogo chutou 5, uma no gol, o Flamengo 6, 2 no gol, ou seja, o clássico foi ruim. O clássico foi ruim, depois deslanchou porque o Flamengo é superior mesmo e o Botafogo estava totalmente desinteressado por algum motivo, mas enfim, os jogadores estiveram abaixo. O Pedro, até o momento do gol, estava também abaixo, meio desencontrado, mas foi um efeito generalizado que acometeu o Flamengo. Não foi culpa de jogador A, B ou C, foi um efeito generalizado. Agora, quem realmente destoou a ponto de não apresentar melhora alguma foi o Samuel Lino. Sabe, o Samuel Lino não veio bem. E ontem na coletiva uma repórter perguntou sobre o Felipe Luiz, né? Falou aquilo que eu gostaria de falar. Pô, se o campo fala, o que tá falando pra você que garante a permanência do Samuel Lino? O Felipe Luiz, com aquela tradicional soberba e arrogância dele, falou o seguinte: o campo pra mim tá falando uma coisa que pra você tá falando outra. O Samuel Lino fez exatamente o que eu pedi. Aquelas velhas desculpas do Felipe, né? O Samuel fez aquilo que eu pedi pra ele, exatamente aquilo. Taticamente ele é muito bom, não sei o que, parará pão duro, então por isso que ele tem jogado. Cara, só o Felipe Luiz percebe isso. Infelizmente Cebolinha se machucou, é uma solução que eu pedia para a substituição do Lino, mas ontem infelizmente se machucou de novo, provavelmente uma lesão grave, provavelmente vai tirar o Cebolinha de mais 2 meses de combate. Enfim, cara, é isso, cara, Cebolinha não tem sorte. Compensação, vimos o Michel voltando, foi uma bela de uma surpresa ver o retorno do Michel, fez uma jogada bacana. Tomara que o Michael voe, cara. Eu tô pedindo a Deus que o Michel esteja jogando muito e assuma a titularidade nessa ponta esquerda do ataque do Flamengo. E o Pedro, 300 jogos, 151 gols, artilharia, assim, vice-artilheiro do Flamengo, só tá atrás do Arrascaeta, mas faz muitos gols, deu assistência, mais uma, é o 7º maior artilheiro da história do Flamengo, tem contrato até o final de 27, Deus queira que o Flamengo renove seu contrato. O Boto tá papando mosca, tem que renovar o contrato do Pedro antes que o Palmeiras o seduza, a gente não pode perder o Pedro, porra, de forma nenhuma. Independente de permanência de Felipe ou não, o Pedro tem que seguir como jogador do Flamengo. Eu sei que ele tem contrato até o final de 27. Mas, cara, o assédio do Palmeiras vai vir pesado para tentar levar o jogador. Então tem que renovar, tem que valorizar, tem que aumentar a multa rescisória, cara. Pedro, ele é muito bom. E por isso que eu falei, pelo amor de Deus, como disse o Júnior na transmissão do Sport TV, do Premier, o Pedro não pode sair do Flamengo. É nítido, o Júnior falou, no seu não. Pedro e Luiz Araújo, esses 2 jogadores não podem ser banco do ataque do Flamengo. Não pode, dependendo de qual seja o plano estratégico do jogo. Felipe Luiz martela muito esse assunto, né?
plano de jogo, plano de jogo, que plano de jogo, filho? É o time titular e acabou. Pedro, Luiz Araújo e Arrascaeta são titulares incontestáveis no ataque do Flamengo e acabou, filho. O resto tudo bem, tu mexe onde tu bem quiser, mas esses três não podem deixar o Flamengo. O Júnior falou, principalmente Pedro e Araújo, quando eles estavam em campo, o Flamengo viveu seus melhores momentos na temporada. E ontem fizeram gols, a importância de ambos, são jogadores decisivos, jogadores que sabem finalizar. E porra, cara, pelo amor de Deus, quer ser campeão? Mantenha os dois como titular. Mexe no Lino, mexe na estrutura de volante, mexe na estrutura de laterais, mexe onde tu quiser, meu irmão. Só não mexe no Pedro, não mexe no Luiz Araújo, não mexe no Arrascaeta. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Tá certo, é isso. Parabéns, Pedro. Muito obrigado, Pedro e Felipe Luiz. Apesar de você, o Flamengo ainda segue disputando o Campeonato Brasileiro. 3-0 Flamengo, um gol de lambuja do Plata, que entrou depois, enfim. Plata é banco e ponto final. Valeu, gente. Claro que os desdobramentos deste jogo ocorrem ao longo do dia. Falaremos mais destes na transmissão de logo mais. Muito obrigado. Meu nome é Fábio Souza e deem um like neste vídeo, se inscrevam e bora continuar trabalhando. Valeu. Obrigadão.